Primeira dinâmica da oração é que existe uma relação entre oração e o tempo. Fala comigo, oração e o tempo. Eclesiastes 3 diz que há um tempo e uma ocasião determinada para cada propósito debaixo do céu. O fato de Deus não responder a sua oração no tempo em que você espera que Ele responda não significa que Ele não tenha respondido. Talvez a sua resposta só não tenha chegado. A Bíblia diz que Daniel está orando, dias depois chega a sua resposta. Olha para mim e pega isso aqui. Então o anjo se apresenta para Daniel e fala: Daniel, desde o dia em que você orou, o Senhor enviou resposta, mas eu fui resistido pelo príncipe da Pérsia nas regiões celestiais. Ou seja, dias depois a resposta chega, mas desde o dia em que Daniel clamou, a resposta foi enviada. Vou falar isso de novo e alguém incendiado por Jesus desse lado esquerdo vai pegar essa chave. No mesmo dia em que Daniel ora, Deus responde, mas dias depois a resposta chega. É como uma mulher grávida, uma mulher estéril que não pode gerar, pode receber a vida no seu ventre da noite para o dia, mas o bebê não vai nascer no dia seguinte. Você precisa esperar o tempo da gestação. Sabe, o fato de você não tocar ainda em alguns milagres não significa que eles já não sejam realidade. Deus já enviou algumas respostas, Deus já respondeu algumas dúvidas e inquietações, Deus já está movendo algumas realidades, Deus já está abrindo algumas portas. Irmão, eu creio que enquanto a gente está aqui, Deus já está curando algumas enfermidades, Deus já está visitando alguns ventres. Vamos, eu quero profetizar sobre alguém. Enquanto estamos aqui, Deus já está removendo do coração de pessoas projetos que Ele não se alegra, ideias que não foi Ele quem deu, mas Deus também está confirmando no coração de pessoas lugares, sociedades, negócios, projetos que é o Senhor quem te deu. Ele está dizendo: filho, fui eu quem fiz, fui eu quem abri, fui eu quem te deu. Avance, creia, não tenha medo, não tenha medo, eu sou contigo, eu estou com você. Essa porta fui eu quem abri, essa sociedade fui eu quem propus, essa empresa fui eu quem te dei. Porque a porta que Deus fecha, ninguém abre, mas a porta que Deus abre, irmão, ninguém fecha. E quem caminha com Deus sabe que é melhor uma porta fechada por Deus do que tentar forçar uma porta que Deus nunca abriu. É melhor você ter algo que Deus retirou de você do que tentar retirar de Deus algo que Deus disse que não é mais para esse tempo. Tem lugares que você amava estar, Deus mandou você sair, você não sabe por quê, mas você não ouvia conversas que Deus ouviu, você não viu coisas que Deus viu. Tem lugares que você amava estar, pessoas que você queria com você, mas o próprio Deus retirou. Por quê, pastor? Porque Ele sabe daquilo que você não sabe, Ele vê aquilo que você não vê. Talvez no seu tempo presente não faça sentido algumas renúncias, mas no seu tempo futuro elas vão fazer todo sentido. Tem estações, irmão, que Deus nos pede coisas que parece que agora tudo está desmoronando. Deus remove bases de segurança, Deus remove pessoas, conexões, alianças, mas a verdade é que quem caminha com Deus, mesmo em momentos que parece que tudo está desmoronando, na verdade no seu destino profético está tudo se encaixando. José foi vendido, mas a venda dos seus irmãos deixou ele mais perto do seu destino profético. Irmão, Davi foi esquecido, mas quando o profeta manda chamar, naquele dia a unção liberou seu destino profético. A gente vê muitos homens de Deus que por algum momento eles foram empurrados por uma tribulação ou tempestade, mas aquela tempestade foi o passaporte para o cumprimento de um destino profético. O que seria de José se não fosse a venda dos seus irmãos? O que seria Davi se não fosse a perseguição de Saul? O que seria Moisés se não fosse o genocídio de uma geração? Será que os braços da filha de Faraó teriam recebido Moisés se aquele menino não precisasse fugir da morte lançado num cesto? Será que José falaria para o copeiro e para o padeiro a respeito de revelação de sonhos se não estivesse no mesmo cativeiro em que eles estavam? Será que Daniel teria visto o que viu naquela cova enquanto leões jejuaram na presença dele, se ele não tivesse permanecido fiel e inabalável diante da perseguição? Será que eu e você estaríamos de pé se Jesus tivesse afastado o cálice e não tivesse obedecido à vontade do Pai? Será que a minha casa e a sua seriam salvas se o Filho de Deus preferisse fazer a vontade dele do que obedecer à vontade do Pai? Será que se Jesus não tivesse uma vida de oração, sendo 100% homem, apesar de ser 100% Deus, será que ele
se ele não tivesse consultado ao Pai como consultou no Getsêmani, a nossa história não teria sido diferente. Glória a Deus por Judas, e pela sua traição liberou o destino profético de toda a humanidade. Glória a Deus pela venda dos irmãos de José e pela forma como eles passaram a resisti-lo, empurraram José para o seu governo. Glória a Deus pelo cesto que carregava Moisés no rio. A mulher que iria pegá-lo minutos depois liberaria sobre ele realeza. Glória a Deus pelas minhas tribulações e faltas, porque a doença de 2017 me deu autoridade para ministrar sobre enfermos. Glória a Deus pelos desafios que a gente passou quando não tinha direito o que comer, porque isso me deu liberdade para tirar famílias da rua e liberar sobre elas um destino profético. Glória a Deus pelas perseguições ministeriais e homens fortes que tentaram apagar o meu nome, porque eu permaneci fiel e o próprio Deus soprou o meu nome em lugares em que alguns desses homens não têm mais acesso, não podem entrar. Glória a Deus, irmão, pelas lutas e tribulações que, como Paulo diz, são leves e momentâneas, mas elas estão gerando em nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Glória a Deus pelos testes, porque são eles quem nos promovem. Glória a Deus pelas faltas, porque são elas que fazem a gente reconhecer o que de fato importa. Quando todas as nossas bases são removidas, a gente se lembra que tudo que a gente precisa, a gente já tem. Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Ele é poderoso para restituir o que foi roubado. Ele é poderoso para te dar o que tentaram tirar de você. Mas para isso você precisa, irmão, ouvir os céus. Talvez ao seu redor as palavras são palavras de desânimo, de cansaço, de morte, mas as palavras que Deus tem para você são palavras de vida e de eternidade. Talvez alguém perto de você vai dizer: 2024 é o ano mais desafiador da nossa empresa. Mas alguém que ouve os céus precisa se levantar e declarar: não, 2024 é um ano de aceleração sobrenatural. Nunca vimos o que veremos a partir de agora. Talvez alguém na tua família vai dizer: eu nunca vi um ano tão difícil, com tantos desafios. Alguém precisa se levantar nessa casa e dizer: não, 2024 é um ano da dupla honra de Deus. Os céus estão abertos e nada vai faltar. Vamos, alguém comigo? Não vai faltar unção, não vai faltar recurso, não vai faltar direção, não vai faltar alegria, não vai faltar saúde, porque alguém que ouviu os céus está comunicando à terra: é tempo de viver milagres, é tempo de se levantar, é tempo de fluir em dons, sinais e maravilhas. Igreja de Jesus, levanta e resplandece. Alguém comigo aqui? Aleluia, aleluia. Vamos, se for para Jesus, você pode fazer melhor. Aleluia. Você vai chegar na sua segunda-feira, e quando você ouvir algo que não coopera com o que Deus te falou, você precisa combater o que ouviu. Irmão, eu acho que a gente vai precisar fechar. Por quê? As contas não estão fechando. Deixa eu ver. Deus te deu uma palavra? Deu. Então faça sonhos maiores do que você tinha antes da crise, porque se foi Deus quem te deu essa empresa, é Ele quem vai fazer ela superar qualquer tribulação. Você está com desafios no casamento? Creia, o Deus que abençoou essa aliança é o Deus que vai manter essa aliança de pé. Você não vai pensar como seria se você se divorciasse. Você vai pensar: aonde faremos as bodas no próximo ano? Vamos, alguém comigo? Se alguma mulher aqui não consegue gerar, coloca a mão sobre o seu ventre. Você não vai ficar pensando como seria bom se eu tivesse um filho, não. Você vai pensar qual o nome que ele vai ter quando o Senhor me der. Irmão, a fé é uma dinâmica de antecipação. Tratar as coisas que não são como se já fossem. Alguém comigo aqui, diga amém. Levante suas mãos, declare com autoridade, diga: Pai, eu creio que há poder no nome de Jesus. Diga: eu creio que há poder em toda palavra que sai da boca de Deus a meu respeito. Diga: e a despeito do que o inferno está dizendo, eu carrego uma palavra de Deus. Diga: o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus disse que vai acontecer, eu sei, no céu já aconteceu.